O vazio zombou de mim de dentro da caixa de mogno envelhecida. O relógio do meu marido, um Rolex, a única coisa dele que eu não consegui me desfazer, tinha sumido. Meus dedos traçaram uma marca no veludo onde ele ficou por 3 anos desde a morte do Geraldo. Ainda guardando a forma de sua posse mais preciosa, o relógio que o pai dele colocou em seu punho no dia do nosso casamento, dizendo: um Rolex nunca é realmente de alguém. É apenas cuidado para a próxima geração. Sento na beirada da minha cama, a luz da manhã filtrando pelas cortinas que Geraldo e eu escolhemos há 30 anos. Lá fora, a primavera empurra as últimas nuvens cinzas do outono. Mas aqui dentro, o inverno voltou. E antes de continuarmos, deixa eu te pedir uma coisa. Verifique se já está inscrito no canal e me diga de onde está assistindo. Eu vou amar saber. Minha garganta aperta enquanto passo os dedos sobre o espaço vazio novamente, como se meu toque pudesse trazer o relógio de volta à existência. Mãe, vem tomar um café? A voz da Carolina flutua a escada acima, casual e leve, completamente em desacordo com o vazio se espalhando pelo meu peito. Fecho a caixa com um clique suave e desço as escadas, cada degrau mais pesado que o anterior. Aos 68 anos, meus joelhos protestam mais do que costumavam. Mas hoje, aparentemente carregam o peso da minha suspeita. Já notei coisas sumindo antes. Pequenas quantidades da minha conta corrente, uma moldura de prata, os brincos de pérolas da minha mãe. Eu nunca disse nada, inventei desculpas na minha cabeça. Mas o relógio do Geraldo, isso eu não posso ignorar. Carolina está à mesa da cozinha, mexendo no celular, um pão francês meio assado no prato. A luz do sol pega nos reflexos novos do cabelo dela, caros, dá pra ver, e brilha nos óculos de sol de grife pendurado na cabeça. Minha filha sempre teve gosto caro, mesmo quando o salário de professora não se sustentava. Agora, aos 42 anos, divorciada com uma filha de 17 anos, esses gostos só parecem ter crescido. Você pegou o relógio do seu pai? Pergunto sem rodeios, minha voz mais firme do que senti. Carolina não me olhou imediatamente. E quando olhou, houve um lampejo de algo. Culpa, desafio, antes de dar de ombros. Sim, e vendi. O ar saiu à força dos meus pulmões. Você o quê? Vendi, mãe. Ela dá uma mordida no pão, mastiga devagar. Precisava do dinheiro. Para quê? Minha voz saiu como um sussurro. Fernando de Noronha, há 2 semanas. O Marcelo me surpreendeu com as passagens, mas eu precisei de dinheiro para gastos. Ela diz como se estivesse me contando que comprou leite. Marcelo. O namorado mais novo dela, o corretor de imóveis com um sorriso branco demais. 3 meses de namoro e ela está roubando relíquias de família por ele. Aquele relógio era do seu pai, do pai dele antes disso. Minhas palavras pareciam vir de algum lugar distante. Você não tinha o direito. É só um relógio, mãe. Carolina me corta, revirando os olhos. Velho, o pai já se foi há 3 anos. Você precisa seguir em frente. A crueldade casual no tom dela me chocou em silêncio. Minha menina estudiosa e sensível, que uma vez chorou por pássaros feridos, como ela se tornou essa estranha que pode dispensar a memória do pai tão facilmente? Onde você vendeu? Finalmente consegui perguntar. Na casa de penhores do Osvaldo, na rua da Alfândega. Ela olha para o relógio dela, uma coisa nova e elegante no pulso. Tenho que ir. Vou encontrar o Marcelo para um passeio. Não faz disso um drama, tá? Estava só ali parado na caixa. Pelo menos agora está sendo útil. Ela beija minha bochecha, deixa uma mancha do batom caro e sai antes que eu possa formar uma resposta. A porta da frente fecha com uma batida alegre, me deixando sozinha na cozinha, agarrando a beirada da mesa. Útil. Como se a última conexão física com meu marido de 45 anos de história devesse ser medida por sua utilidade. Não me lembro de ter decidido ir, mas 1 hora depois estou estacionando do lado de fora da casa de penhores do Osvaldo. Minhas mãos tremem levemente no volante. A fachada está espremida entre uma lavanderia e uma sapataria com desconto, grades nas janelas e uma placa de neon piscando "Aberto". Dentro, o ar cheira a metal velho e desespero.
Dona Rosângela. Osvaldo me cumprimenta de trás do balcão. O pai dele e o Geraldo jogavam dominó juntos no bar da esquina. Osvaldo estava no velório do Geraldo. A vergonha queima mais forte sabendo que ele conhecia o relógio. Sabia que era do Geraldo quando minha filha o trouxe para vender. Osvaldo. Endireito os ombros. Minha filha trouxe um relógio. Um Rolex. Era do meu marido. A expressão dele muda. Algo ilegível cruzando o rosto. Sim, senhora. Trouxe. Eu gostaria de comprar de volta. Osvaldo hesita, então alcança abaixo do balcão. É por isso que liguei para sua casa essa manhã. A senhora não recebeu meu recado? Ele coloca um pequeno envelope no balcão. Achei algo estranho quando estava autenticando o relógio. Estranho? Meu coração acelera. O relógio tem um fundo falso. Havia algo escondido dentro. Ele deslizou o envelope em minha direção. Uma chave pequena e um endereço. Estrada do Alto da Boa Vista, 1847, Rio de Janeiro. Olho fixamente para o envelope. Alto da Boa Vista. Fica na Floresta da Tijuca, longe do centro. Sim, senhora. Osvaldo baixa a voz. Dona Rosângela, não vendi o relógio ainda. Queria dar uma chance para a senhora. Ele interrompeu, claramente desconfortável. De quê? Minha voz saiu tão frágil, até para meus próprios ouvidos, de descobrir o que seu marido estava escondendo. Seus olhos são gentis, preocupados. A chave parece de cofre ou de algum tipo de fechadura pequena. Pego o envelope com dedos trêmulos. Sinto o contorno da chave minúscula dentro. Em 45 anos de casamento, descobri que achava que conhecia cada centímetro de Geraldo Ferreira. Que segredo valia se esconder dentro de uma relíquia de família? Quanto para comprar o relógio de volta? Pergunto. Osvaldo nomeia um valor que faz meu estômago doer. 3 meses da minha aposentadoria de professora. A ironia não me escapa. Ter que comprar de volta o que já era meu. O que nunca deveria ter saído da minha casa. Vou precisar de um dia, digo. Para conseguir o dinheiro. Osvaldo concorda. Vou guardar para a senhora. Do lado de fora, entro no meu carro segurando o envelope. A chave é pequena, dourada, com aparência antiga, e num pedaço de papel, na caligrafia precisa de engenheiro do Geraldo. Estrada do Alto da Boa Vista, 1847, Rio de Janeiro. Um lugar que nunca ouvi falar. Um endereço que meu marido em 45 anos me deu não pode ser perigoso. Um segredo trancado no relógio que ele usou todos os dias de nossa vida de casados. Minhas mãos agarraram o volante enquanto tomo uma decisão. Antes de voltar para pegar o relógio, preciso ver o que está esperando nesse endereço. O que Geraldo deixou para trás. O que ele me escondeu todos esses anos. A viagem até o Alto da Boa Vista pareceu me levar para outro mundo. Vivi no Rio de Janeiro minha vida adulta inteira, mas hoje a cidade familiar parece estar relacionada a um mistério. Subo pela Estrada da Tijuca, deixando para trás o burburinho de laranjeiras, uma paisagem urbana gradualmente dando lugar à Mata Atlântica densa. Meu GPS me leva cada vez mais fundo na floresta, longe das trilhas turísticas conhecidas. A estrada estreita, trânsito de asfalto para cascalho. Palmeiras imperiais e ipês amarelos formam uma catedral verde acima. Suas folhas viram um dossel que filtra a luz do sol em tons dourados. Você chegou ao seu destino, anuncia a voz robótica. Mas não há nada aqui. Apenas árvores e vegetação rasteira. Paro o carro, meus pneus estalando nas folhas secas. Fui enviada numa missão tola? O endereço era algum tipo de piada? Então olho e vejo. Uma trilha estreita de terra, mal visível, levando mais fundo na mata. Saio do carro, me envolvo em meu cardigan, apertando-me contra o frio úmido da floresta. Meus sapatos baixos afundam levemente na terra macia enquanto avanço. Após uns 50 metros, as árvores se abrem e eu paro. Ali, aninhado numa pequena clareira, um chalé. Nada extravagante. Apenas uma estrutura simples de madeira envelhecida com uma varanda pequena,
uma chaminé de pedra e janelas com venezianas verdes desbotadas. Não parece abandonado, e sim, cuidado. Geraldo, eu disse em um pensamento sussurrado. O que você fez? Meu coração bate forte enquanto me aproximo. Há uma pilha de lenha arrumada ao longo de um lado, coberta com uma lona. Um par de botas lamacentas perto da porta, como se o dono pudesse retornar a qualquer momento para pegá-las. Meu Geraldo, metódico, previsível Geraldo, tinha um lugar secreto todos esses anos. Os degraus de madeira variam sob meu peso. Fico diante da porta, chave na mão. Parece pequena demais para essa fechadura, mas quando tento, ela desliza perfeitamente. Uma volta e a porta se abre em dobradiças bem lubrificadas. O cheiro me atinge primeiro. O pós-barba de sândalo do Geraldo. Mais fraco, mas inconfundível. Ele esteve aqui recentemente. Mas isso é impossível. Geraldo morreu há 3 anos. Vou dizer o que eu vi em detalhes. O chalé é pequeno, mas arrumado. Uma sala principal com lareira de pedra, uma cozinha americana, uma porta que presumivelmente leva a um quarto. Prateleiras de livros revestem uma parede, cheias de volumes que reconheço da coleção do Geraldo, revistas de engenharia, poesia de Drummond e Vinícius, livros de filosofia. Livros que achei que ele tinha doado antes da morte. Na lareira, fotos. Nós no dia do nosso casamento na Igrejinha da Glória, a formatura de Carolina, o nascimento da nossa neta Amanda. Todas as mesmas fotos que temos em casa. Duplicatas guardadas aqui, neste lugar secreto. Me sento e afundo numa poltrona de couro gasto. A poltrona de leitura do Geraldo, eu a avistei com um choque. A gêmea daquela que tínhamos em casa. A que dei porque não consegui suportar vê-la vazia toda a noite. Por que, Geraldo? Minha voz soa oca no chalé silencioso. Por que esconder este lugar de mim? Olho e vejo algo estranho na lareira. As pedras não se alinham bem de um lado. Aproximo-me, passo os dedos pela costura e sinto uma leve folga. Um compartimento escondido. A chave dourada pequena encaixou em outro buraco minúsculo que quase perdi. Dentro, uma caixa de metal. Minhas mãos tremem enquanto atiro. É mais pesado do que esperava. Dentro, uma pilha de envelopes, cada um selado e datado. 43 deles. Cada um endereçado a mim na caligrafia familiar do Geraldo. Abro o primeiro. Minha querida Rosângela, se você está lendo isso, eu já parti. Sempre suspeitei que meu coração desistiria antes do seu, que é teimoso. O médico me deu a notícia mês passado. Talvez eu tenha 5 anos se tiver sorte. Tenho 63 anos agora, então isso me leva aos 68. Sempre conversamos em ter 50 anos juntos. Vamos conseguir apenas 45. Desculpe. Não consegui te contar. Não suportaria ver a preocupação nos seus olhos. Uma pena. Então fiz um plano. Este chalé será meu projeto, meu segredo. Essas cartas, uma para cada ano que você pode viver depois que eu partir, serão minha forma de ficar com você. O primeiro envelope contém esta carta. Os outros contêm minhas palavras para você. Uma carta para cada aniversário até seus 98 anos. Espero que você leia em ordem. Deixe-me continuar fazendo parte da sua jornada, mesmo quando não estiver fisicamente ao seu lado. Há outro envelope aqui. Um para a Carolina. E documentos que você vai precisar. Fiz arranjos, Rosângela. Você será bem cuidada. Mas há condições. Conheço nossa filha. Vi ela ficar mais distante, mais mimada. O dinheiro não será apenas entregue a ela. Ela precisa aprender o que é realmente importante. Te amo além da medida. Desculpe pelos segredos. Esta foi a única forma que consegui de suportar. Para sempre, seu Geraldo. Pressionei a carta contra meu peito, lágrimas fluindo livremente. Geraldo sabia. Ele sabia que estava morrendo e carregou esse fardo sozinho, me protegendo até o fim. Com mãos trêmulas, abro o envelope grosso de Manila marcado como legal. Dentro há documentos do Banco do Brasil.
Meus olhos se arregalam ao ler os números. 12 milhões de reais. Meu marido prático e frugal, de alguma forma, acumulou 12 milhões de reais com patentes de seus projetos de engenharia na Petrobras, segundo esses papéis. Mas o próximo documento me faz arfar. A fidúcia tem condições. O dinheiro só será liberado para Carolina se ela completar 30 dias de trabalho voluntário em uma casa de repouso ou asilo. Trabalho voluntário documentado, selecionado. Quase riu pelas lágrimas. Ah, Geraldo. Mesmo na morte, ainda tentando ensinar à nossa filha os valores que ela esqueceu. O último item na caixa é um envelope lacrado com o nome da Carolina. Seguro-o, sentindo seu peso. Seja qual for a mensagem que Geraldo deixou para nossa filha, não é para meus olhos. Sento de volta na poltrona dele, cercada por pedaços do meu marido que nunca soube que existiam. 43 cartas. Uma fortuna com condições. Um chalé na mata onde ele veio para... o quê? Preparar-se para a morte? Planejar seu legado? A luz do sol está esvanecendo. Deveria voltar antes do escuro, mas um plano está se formando em minha mente. Um que faz meu coração acelerar com partes iguais de medo e determinação. Geraldo deixou um mapa. Não apenas para garantir que estaríamos financeiramente seguros, mas para ajudar Carolina a encontrar seu caminho de volta para a pessoa que deveria ser. E sei exatamente o que preciso fazer. Primeiro, vou dizer a Carolina que preciso vender a casa. Contas médicas, vou dizer. Os tratamentos do Geraldo nos deixaram endividados. Vou dizer que encontrei um lugar no residencial Pôr do Sol, o lar de idosos em Botafogo. Então vou ligar para a administradora de lá, Daniela Moreira, minha ex-aluna. Vou precisar da ajuda dela para o que vem a seguir. Junto as cartas, os documentos, o envelope lacrado da Carolina. Amanhã vou voltar para pegar o relógio do Geraldo. E então vou colocar o plano dele em movimento. Enquanto tranco a porta do chalé, sussurro para a escuridão que se aproxima. Não vou te decepcionar, meu amor. Não dessa vez. No dia seguinte, já em casa. Você está fazendo o quê? Carolina me encara através da mesa da cozinha, a xícara de café pairando no ar, o cabelo perfeitamente escovado emoldurando um rosto contorcido de descrença. Vendendo a casa. Mantenho minha voz firme enquanto deslizo o contrato imobiliário em sua direção. As contas médicas do seu pai me alcançaram. Não consigo mais pagar. Mas essa é nossa casa. Para onde você vai? Para o residencial Pôr do Sol. Ocupo-me limpando migalhas inexistentes na mesa. Eles têm uma vaga no mês que vem. O asilo de velhos. Carolina coloca café na xícara com força. O café transborda. Mãe, esses lugares são deprimentes. Você não pode estar falando sério. Não tenho escolha. Olho para cima, encontrando seus olhos. A menos que você tenha um quarto sobrando no seu apartamento. O lampejo de pânico no rosto dela seria cômico se não fosse tão doloroso de testemunhar. Minha filha, que uma vez construiu cabanas de lençol na minha sala e me implorou para deixar gatinhos de rua dormirem lá dentro durante temporais, visivelmente recua ao pensamento de fazer espaço para mim em sua vida. Meu apartamento é minúsculo, mãe. E com a Amanda, ela para, não se dando ao trabalho de completar a desculpa. E o fundo de aposentadoria do pai? O seguro de vida? Acabou. Afasto a pontada de culpa pela mentira. Entre as internações, os especialistas, as soluções que o plano de saúde não cobria. Não sobrou nada. Carolina afunda na cadeira. Vejo cálculos acontecendo por trás dos olhos. Como isso a afeta? Que inconveniências podem se espalhar em sua vida cuidadosamente criada? E o dinheiro do relógio do pai? Ela finalmente perguntou, a voz falhando. O que eu consegui vender? Aquilo não dava para ajudar? Para você não ter que fazer isso? A pergunta veio como um tapa. Culpa nua em cada sílaba. Ela sabe. Sabe que pegou aquele dinheiro. Dinheiro de uma herança de família. E gastou em férias de luxo. E agora está tentando entender se aquele mesmo dinheiro poderia ter salvo a mãe desta humilhação. Talvez, digo cuidadosamente, mantendo minha voz estável, segurando o olhar dela. O resto que eu tinha, comprei comida mês passado.
Paguei a conta de luz e um pouco da farmácia. É mentira. Uma mentira elaborada e necessária. Carolina empalidece. As mãos dela tremem suavemente ao redor da xícara. Eu não sabia que estava tão ruim assim. Pensei que você ainda tinha... Que o dinheiro do papai... Ela não consegue terminar a frase. Não disse a ela que gastei minhas próprias economias para resgatar o relógio de Geraldo da loja de penhores. Não disse também que ele agora estava de volta comigo e seria guardado em segurança no chalé junto com as cartas e documentos. Alguns segredos, estou aprendendo, são necessários. Se eu soubesse... Carolina começa, mas para. O que ela teria feito diferente? Não teria ido para Fernando de Noronha? Teria me dado o dinheiro em vez de gastá-lo? Tem que ter alguma outra opção, insiste Carolina, já pegando o celular. E reversão de hipoteca? Ou... Está feito, Carolina. Levanto, juntando nossas xícaras. A casa vai para o mercado semana que vem. Eu me mudo para o residencial Pôr do Sol dia 1º. E como exatamente você vai pagar aquele lugar? Aquilo também não é barato. Eles têm um programa subsidiado para idosos de baixa renda. Daniela Moreira dirige agora. Ela foi minha aluna, lembra? Está me ajudando. Os ombros de Carolina caem. Ela olha em volta da nossa cozinha. O papel de parede que Geraldo e eu escolhemos há 30 anos. As marcas no batente da porta, registrando seu crescimento. Uma janela sobre a pia onde assistimos às estações do ano passando. Por um momento, vejo um lampejo da filha que eu costumava conhecer. Aquela que entendia o valor além das etiquetas de preço. Então, o celular dela vibra. Ela olha para a tela e sua expressão se ilumina. Marcelo, me chamando para viajar. Ela explica, já respondendo. Mas vocês não estavam em Fernando de Noronha há pouco tempo? Pergunto, impossível de esconder a pontada na voz. Isso foi há 2 semanas, mãe. Ela revira os olhos. A gente vai ver propriedades em Petrópolis esse fim de semana. Ele acha que eu seria boa em imobiliário. Petrópolis. Meu coração pula uma batida. É isso mesmo. Seus dedos voam pela tela. O mercado lá está insano. Gente comprando casas de campo, propriedades de verão. Marcelo diz que eu tenho uma personalidade perfeita para vendas. Aposto que ele diz. Conheci Marcelo uma vez, todos os dentes facetados e charme ensaiados, olhando para minha filha como se ela fosse outra propriedade a ser tombada. De qualquer forma, continua Carolina, levantando para sair. Tenho certeza de que não vai chegar a ser necessário você realmente se mudar para aquele lugar. A gente descobre uma solução. Ela beija minha bochecha. O gesto tão mecânico quanto um aperto de mão. Tenho que ir. Te amo. E ela se foi, me deixando sozinha na cozinha onde a criei. Ensinei-a a fazer bolos. Curei seus joelhos arranhados, onde Geraldo e eu conversávamos calmamente depois que ela ia dormir, planejando o futuro dela, preocupados com seus tropeços, comemorando suas vitórias. Apoio-me no balcão, momentaneamente dominada pela dúvida. Estou fazendo a coisa certa? Isso parece um engano estranho, desconfortável. Sempre valorizei a honestidade. Mas então, lembro das cartas de Geraldo, seu planejamento cuidadoso, a condição que pode salvar nossa filha de si mesma. O telefone toca, me tirando dos pensamentos. Rosângela, é a Daniela. Já preparei tudo do nosso plano. Minha ex-aluna, agora na casa dos 50 e diretora do residencial Pôr do Sol, com eficiência compassiva, tão confiante. Você tem certeza disso? Tenho. Endireito os ombros. Você falou com a doutora Michele? Falei. Ela está listada para você como residente sob o nome Ângela Almeida. Vamos manter sua identidade real entre nós e o mínimo de funcionários necessários. E a posição de voluntário para Carolina estará pronta quando ela quiser. Criamos uma história bem convincente sobre nossa necessidade desesperada de ajuda no departamento de atualização de atividades. Vou ligar para ela amanhã. Fecho os olhos, visualizando os próximos passos. Obrigada, Daniela. Sei que isso não é o correto. Dona Rosângela,
A senhora me ajudou muito no meu último ano de literatura, quando achei que nunca ia me formar. Eu ajudaria a senhora a enterrar um corpo se pedisse, ela disse. Mas penso nisso como um crime real. Depois sorriu. O som estranho na minha cozinha vazia. Sem crimes, só uma mãe tentando salvar a filha. Depois que desligamos, sento à mesa, traçando meus próximos passos. A casa vai mesmo para o mercado. Já falei com uma corretora, pedi a ela para atrasar as visitas reais por 2 meses. Tempo suficiente para que o plano de Geraldo se desdobre. Vou arrumar as malas como se fosse seguir a rotina no residencial Pôr do Sol. Vou fazer o papel de uma viúva financeiramente desesperada. E então vou assistir enquanto Carolina enfrenta as consequências de suas ações e a oportunidade de redenção que seu pai arranjou do além. Meu celular apita com uma mensagem de Daniela. A Operação Filha Pródiga está rolando. A diretoria aprovou seu pedido de dificuldade financeira. Seu quarto vai estar pronto, terça que vem. Respondo com um simples obrigado antes de subir para começar a classificar 45 anos de casamento. Decidindo o que guardar no chalé, o que levar para o residencial Pôr do Sol, o que deixar ir. No nosso quarto, perto do armário do Geraldo. Suas roupas já foram há muito tempo doadas após sua morte. Mas guardei sua caixa de coisas especiais na mesa de cabeceira dele. Abro-a agora. Coloco seu Rolex dentro e fecho a tampa. Estamos fazendo isso, Geraldo. Sussurro para o quarto vazio. Espero que você esteja certo sobre ela. Naquela noite, sonho com o chalé na mata. No sonho, Geraldo está lá, sentado em sua poltrona de couro perto do fogo, lendo uma de suas revistas de engenharia. Ele olha para cima quando entro. Dá aquele meio sorriso que sempre fez meu coração dar cambalhotas, mesmo depois de décadas juntos. Está tudo no relógio, Rosângela, diz Geraldo dos sonhos. O tempo revela tudo eventualmente. Acordo antes do amanhecer, o sonho grudado em mim como neblina da manhã. Lá fora, à janela, a mangueira que Geraldo plantou quando compramos essa casa fica de sentinela. Suas novas folhas sussurrando na brisa pré-alvorecer. Em uma semana, vou deixar esta casa. Talvez para sempre. Mas não tenho medo. Pela primeira vez desde a morte de Geraldo, sinto-o ao meu lado novamente. Ele me guiando, fazendo parceria comigo uma última vez para salvar a filha que ambos amamos. O cheiro me atinge primeiro, antisséptico em camadas sobre comida velha e algo mais, distintamente institucional. O residencial Pôr do Sol parece agradável o suficiente por fora. Fachada de tijolo bege, paisagismo arrumado, janelas grandes deixando entrar o sol carioca. Mas por dentro é inconfundivelmente um lugar onde as pessoas terminam suas vidas. Seu quarto fica na ala leste, Dona Rosângela, diz Nádia, uma enfermeira com olhos gentis e eficiência nos movimentos. Ela não me olha com o reconhecimento que temi. Daniela cumpriu sua palavra sobre meu pseudônimo. A senhora vai ter uma colega de quarto, Dona Silvana. Ela está com a gente há 3 anos. Sigo-a por um corredor onde residentes em cadeiras de rodas alinham-se nas paredes como pacotes esquecidos. Alguns olham vagamente, outros rastreiam nosso movimento com olhos refinados que desmentem seus corpos frágeis. Um homem com tanque de oxigênio acena enquanto passo, e me pego acenando de volta, já aceitando meu lugar entre eles. Meu quarto é pequeno, mas limpo. 2 camas estreitas, 2 mesas de cabeceira, 2 cômodas. O lado da Dona Silvana é personalizado com fotos de família, uma manta de crochê, uma televisão pequena. Meu lado está vazio. Paredes institucionais começam a esperar uma vida para animá-las. Banheiro compartilhado, explica Nádia, mostrando a porta estreita entre nossas camas. Jantar às 17h30, atividades na sala comum às 14h, visitas do médico às terças. Ela me entrega uma pulseira de plástico. Use isso o tempo todo. Tem suas informações e nos alerta se a senhora sair do prédio. Como uma prisioneira, penso, passando ela pelo meu pulso. Perguntas?
Nádia diz. Balanço a cabeça, de repente incapaz de falar. Isso é real. Estou realmente fazendo isso. Vou deixar a senhora se instalar, ela diz, dando um tapinha no meu braço. Dona Silvana deve voltar da fisioterapia logo. Quando ela sai, afundo no colchão fino. Meu coração bate forte. Por um momento, uma dúvida me inunda. Estou indo longe demais? Criei uma charada elaborada que vai dar errado espetacularmente? Mas então, lembro da crueldade casual de Carolina. É só um relógio, mãe. A forma como ela descartou 45 anos de casamento, de história, de conexão. A herança que ela não merece, mas ainda pode ganhar. Desarrumo metodicamente. Roupas na cômoda, produtos de higiene no banheiro, alguns livros na mesa de cabeceira. A foto emoldurada do Geraldo e eu no nosso 40º aniversário de casamento. O braço dele ao redor da minha cintura. Ambos grisalhos, mas de pé, sorrindo com a facilidade de pessoas que sabem que estão exatamente onde deveriam estar. Você deve ser minha nova colega de quarto. Viro para encontrar uma mulher pequenina com uma nuvem de cabelo branco e olhos azuis me acompanhando observando de uma cadeira de rodas na porta. Apesar de sua idade, pelo menos 85, há uma agudeza no olhar dela que me faz endireitar a postura. Silvana Siqueira, ela diz, deslizando para dentro do quarto. Me disseram que você é Ângela Almeida, mas seus olhos dizem que isso não está bem certo. Meu plano cuidadosamente construído trêmula em sua fundação. Não se preocupe em explicar. Ela acena com a mão dispensando. Todo mundo aqui tem segredos. Alguns não conseguem lembrar os próprios nomes. Outros estão se reinventando para o ato final. Ela me examina. Você não parece pronta para o seu ato final. Soltei um sorriso. Não planejo o que seja final. Boa resposta. Ela desliza até sua cômoda, abre uma gaveta e tira uma barra de chocolate. Contrabando, ela explica com uma piscadela. Meu neto contrabandeia para mim. Quer um pouco? E assim, tenho uma aliada. Nos dias seguintes, instalo-me nos ritmos do residencial pôr do sol. Acordar às 6h30 para a rodada de remédios, precisando ou não. Café da manhã às 7h45. Mingau ou ovos, sempre preferencialmente cozidos demais. Atividades matinais. Bingo, artesanato, yoga suave na cadeira liderada por uma mulher chamada Tânia, implacavelmente alegre. Almoço ao meio-dia. Tempo livre da tarde ou mais atividades estruturadas. Jantar às 17h30. Televisão na sala comum até às 21h. Luzes apagadas. Observo a equipe. Sobrecarregada, mas em sua maioria gentil. Observo os residentes. Alguns engajados com a vida, outros apenas existindo, esperando. Ouço as histórias de Silvana sobre seus 3 maridos. O primeiro pelo dinheiro, o segundo pela paixão, o terceiro pela companhia. Recomendo essa ordem. E suas avaliações sem filtro de todos ao redor. E eu espero por Carolina. Ela chega no meu quarto dia, estacionando seu BMW numa vaga de visitante, visível da minha janela. Assisto ela checar seu reflexo no retrovisor, alisar o cabelo, então parar por um longo momento como se estivesse juntando coragem. Quando finalmente emerge, seu rosto é uma máscara de determinada alegria que não alcança os olhos. Corro da minha janela para o refeitório, onde arranjei com Daniela para estar ocasionalmente no almoço. Touca de cozinha, avental e tudo. Mantenho a cabeça baixa enquanto Carolina se aproxima da recepção, perguntando por mim. Estou aqui para ver minha mãe, Rosângela Ferreira. Me disseram que ela se mudou na semana passada. A recepcionista, informada por Daniela, para parecer confusa. Desculpa, não temos ninguém com esse nome. Isso é impossível. Residencial Pôr do Sol. Rosângela Ferreira. Minha mãe. Deixa eu verificar de novo. Teclas clicam enquanto ela faz uma cena de busca no sistema. Não, sinto muito. Sem Ferreira. Olha, eu sei que ela está aqui. Ela mesma me disse. 68 anos, cabelo grisalho, 1,65 m. Ah! Reconhecimento aparece no rosto da recepcionista.
Você deve estar falando de Ângela Almeida. Ela é nova. Veio terça-feira. Almeida? Não, Ferreira. Rosângela Ferreira. Ocupo-me despejando sopa, mantendo as costas para a entrada, mas posso ouvir uma frustração crescente na voz de Carolina. Isso não faz parte do plano, a confusão do nome, mas é uma complicação eficaz. Moça, uma recepcionista me chama. Você está ajudando no refeitório. A gente tem alguma Rosângela Ferreira aqui? Viro devagar. Travo olhos com minha filha. Por um momento, ela não me reconheceu na minha touca e avental institucional. Então, um choque aparece no rosto dela. Mãe, limpo as mãos no avental. Carolina, que surpresa! O que você está fazendo? E por que eles estão te chamando de Almeida? Meu nome de solteira, digo. A mentira vem facilmente agora. Teve uma confusão com a papelada. Carolina olha em volta do refeitório, nos residentes sendo ajudados em seus assentos, nas bandejas institucionais, nos auxiliares pacientemente cortando comida em pedaços pequenos para aqueles que não conseguem mais se virar sozinhos. Horror surge no rosto dela. Você está mesmo morando aqui? Isso não era só alguma tática de negociação? Ela pergunta. Com a casa vendida, digo a ela. Outra mentira cuidadosa. Não tinha outro lugar para ir. Mas servir comida de touca? Mãe, isso é. Meu jeito de reduzir minhas taxas, interrompo. Se ajudo por aqui, eles dão desconto na minha estadia. Cada centavo ajuda. O desânimo no rosto dela é genuíno. Por todas as suas falhas, Carolina nunca imaginou a mãe em situações tão reduzidas. Vejo ela lutando para reconciliar a vida confortável que pensei que eu tinha com essa nova realidade. Meu Deus, ela sussurra. É por causa do relógio, não é? O que eu peguei de você, mãe? Senhorita Ferreira. Daniela aparece ao nosso lado, impecável em seu blazer de administradora. Sou Daniela Moreira, diretora aqui. Posso ter uma palavrinha? Carolina segue Daniela para um canto, olhando de volta para mim com uma expressão que não vejo desde que ela era criança, e viu que tinha feito algo realmente errado. Não apenas quebrou uma regra, mas machucou alguém que amava. Volto a despejar sopa, meu coração batendo forte debaixo do meu exterior calmo, fase 1 completa. Carolina viu onde suas ações levaram. Agora para a fase 2, a condição de Geraldo para sua herança. Silvana desliza ao meu lado, segurando a bandeja dela para a sopa. É ela, não é? A filha que vendeu o relógio do seu marido. Aceno, incapaz de falar no passado, sem o nó na garganta. Bom, Silvana diz com uma ferocidade surpreendente. Deixa ela ver como a outra metade vive. Meu filho não me visitou por 2 anos até eu fingir que esqueci o nome dele. Às vezes, eles precisam ser lembrados que ainda estamos aqui. Despejo sopa na tigela dela. Solidariedade silenciosa entre 2 mulheres que entendem o que significa se tornar invisível com a idade. Ela vai voltar, Silvana prevê, rodando com a bandeja. As culpadas sempre voltam. Não acredito que você está me fazendo fazer isso. Carolina rosna, lutando com o fecho do seu crachá de voluntariado. Estamos no vestiário estreito da equipe onde ela está trocando uma blusa de grife por uma polo azul bebê que marca os voluntários do residencial Pôr do Sol. Não estou fazendo você fazer nada, lembro a ela, ajustando minha própria etiqueta de nome. A Daniela te ofereceu a posição. Você aceitou. Porque ela me disse que era o único jeito de vocês continuarem lhe dando uma taxa reduzida. O que eu deveria fazer? Não digo nada. Simplesmente passo para ela uma prancheta com o cronograma do dia. 30 dias. Era o que Geraldo especificou. 30 dias de serviço antes de confiar na liberação dos fundos. Fundos que Carolina ainda não sabe de nada. Assistente de atualização. Carolina leu o crachá com desgosto. O que isso significa? Significa que você ajuda com atividades, jogos, música, levando moradores de e para as áreas comuns. Checo meu relógio. O relógio de Geraldo, que agora uso escondido debaixo da manga do meu suéter, não o deixei no chalé para ter para onde olhar e me lembrar sempre o porquê de tudo isso. A musicoterapia começa em 10 minutos.
É bom a gente se apressar. A gente? Você não está trabalhando aqui, mãe. Você é uma residente. Eu ajudo. Me dá propósito, eu disse. Vou para a porta. O olhar que ela me dá é partes iguais de confusão e frustração. Minha filha passou 3 anos evitando a realidade do envelhecimento, da perda. Agora, ela está rodeada por isso. A musicoterapia é liderada por um jovem chamado Carlos, com olhos gentis e um violão com gastos suaves de uso. Residentes sentados em semicírculo, alguns alertas e engajados, outros cochilando, apesar das canções folclóricas animadas. Ajudo Dona Paula a ajustar o aparelho auditivo. Sussurro encorajamento para seu Daniel, que acha que é velho demais para cantar. Carolina fica de pé desajeitadamente no canto da sala até Carlos chamá-la. Você deve ser nossa nova voluntária. Ótimo! Pode ajudar a passar esses pandeiros e maracas? Assisto enquanto ela relutantemente distribui instrumentos, encolhendo quando a mão artrítica de seu Tomás roça na dela. Ficando rígida quando Dona Luzia estende a mão para tocar sua pele jovem e bonita. Desconforto irradia dela como calor. A sessão progride, e algo inesperado acontece. Seu Daniel, normalmente silencioso, começa a cantar junto com o meu erro, em tenor vacilante. Dona Luzia, que mal fala desde o AVC, balança a maracá em ritmo perfeito. Seu Tomás, corcunda na cadeira de rodas, se endireita quando Carlos toca uma música de Chico Buarque. O pé dele está batendo junto. Carolina nota também. Vejo ela intrigada, cativada, enquanto aquelas pessoas que ela classificou como meramente velhas e enfermas se transformam através da música em indivíduos com histórias, com preferências, com alegria ainda visível. Depois da sessão, enquanto recolhemos instrumentos, Carlos diz a ela: Seu Tomás era músico de estúdio no Rio, sabe? Tocou com Elis Regina uma vez. Sério? Carolina olha para o homem idoso agora cochilando na cadeira de rodas. Dona Luzia era instrutora de dança em Havana antes de vir para o Brasil. E seu Daniel, ele pediu a esposa dele em casamento num show do Roberto Carlos em 1963. O sorriso de Carlos é gentil, mas pontiagudo. Eles viveram vidas inteiras antes de vir para cá. É a primeira de muitas revelações naquele dia. Na tarde, encontro Carolina na sala de artesanato, ajudando Silvana com um quebra-cabeça. Silvana aprendeu lá, posso ver, com um fluxo constante de perguntas sobre a vida de Carolina, perguntas com observações sem filtro sobre o residencial pôr-do-sol. Sua mãe é nova aqui, mas já é a favorita de todo mundo, Silvana está dizendo quando me aproximo. Ontem ela passou 1 hora lendo poesia para seu Henrique, que é cego. E anteontem ajudou a enfermeira Nádia a trocar os lençóis da Ruth depois do acidente. A maioria dos familiares não faria isso pelas próprias mães, que dirá por estranhos. Carolina olha para cima, me vê, e há um lampejo de algo nos olhos dela. Vergonha, talvez. Ou o início da compreensão. Mãe sempre foi assim, ela diz baixinho, ajudando todo mundo, menos ela mesma. Então talvez você deveria aprender com ela, respondeu Silvana, encaixando uma peça do quebra-cabeça com um clique esmagador. Essa noite, depois que as luzes se apagam, sussurro para Silvana através da escuridão do nosso quarto compartilhado. Obrigada por hoje. Não precisa agradecer. Aquela menina precisa aprender alguma coisa. E se leva sua mãe a fingir ser pobre para ensiná-la, então que seja. Silvana faz uma pausa. Embora eu ainda não entenda por que você não conta para ela a verdade. Porque às vezes a verdade precisa ser ganha, não dada. Respondo, ecoando palavras que Geraldo me disse uma vez quando Carolina estava passando por uma fase adolescente difícil. Os primeiros dias de Carolina como voluntária seguem o padrão. Ela chega pontualmente às 9 horas, carregando seu uniforme, maquiagem impecável, apesar das tarefas humildes à frente. Ela ajuda com relutância. Encolhe-se ao toque. Conta os minutos até poder ir embora. Mas lentamente as coisas começam a mudar. No dia 5, ela para de usar maquiagem completa.
No dia 7, ela fica 30 minutos depois do turno dela para terminar um jogo de damas com seu Haroldo, que se move devagar e perde sempre, mas adora jogar. No dia 10, ela traz minha neta, Amanda. Pensei que a vovó gostaria de ver você, diz Carolina, empurrando Amanda gentilmente para a frente. Mas vejo o jeito que ela olha ao redor da sala comum, verificando se Amanda está entendendo, testemunhando onde sua avó agora vive. O que pode acontecer quando famílias falham umas com as outras? Amanda, com 17 anos e toda a intensidade estranha da adolescência, surpreende a todos nós ao puxar um bloco de desenho da mochila. Minha mãe disse que vocês costumavam pintar. Ela diz ao seu João Carlos, o artista aposentado de 89 anos, cuja mão treme muito para segurar um pincel agora. Posso mostrar uns desenhos? E assim começa algo inesperado. Amanda começa a vir 2 vezes por semana, não apenas para me ver, mas para sentar com João Carlos, mostrando seu trabalho artístico, absorvendo suas décadas de conhecimento sobre cor, composição, luz. Sua neta tem talento. João Carlos me diz uma tarde, observando Amanda esboçar sua figura encolhida com traços confiantes. Verdadeiro talento, não o tipo que se ensina. Carolina observa essas sessões com expressão insondável. Vejo ela começando a ver João Carlos não como uma tarefa, mas como uma pessoa. Alguém com valor, com sabedoria, com vida ainda vibrando dentro de um corpo frágil. No dia 15, algo se rompe. Estamos ajudando os residentes de volta para seus quartos após o jantar quando ouvimos gritos do corredor leste. Corremos para encontrar Dona Celeste, 82 anos, e no estágio inicial de Alzheimer, agarrando desesperadamente uma enfermeira. Minha filha. Cadê minha filha? Ela prometeu que viria hoje. Ela prometeu. A enfermeira, jovem e claramente cansada de um turno longo, diz sem rodeios: sua filha não vem há 6 meses, Dona Celeste. Não vai vir hoje. Celeste desmorona. Soluços agitam seu corpo frágil enquanto ela escorrega pela parede até o chão. E antes que eu possa me mover, Carolina está lá. Ajoelhando-se ao lado da mulher idosa, puxando-a para um abraço. Está tudo bem, Carolina sussurra, balançando ela gentilmente. Está tudo bem. Eu estou aqui. Você é minha filha? Celeste olha esperançosa. Carolina hesita apenas um segundo. Sim, desculpa por ter me atrasado. Ela fica com Celeste por 40 minutos, ajudando-a ao quarto, ajudando-a a trocar para o pijama, escovando seu cabelo fino, cantando baixinho enquanto Celeste finalmente adormece. Quando Carolina sai do quarto, as lágrimas escorrem livremente pelo rosto dela. Como as pessoas fazem isso? Ela me pergunta, sua voz quebrada. Como elas simplesmente esquecem? Suas próprias mães? Medo, digo baixinho. Conveniência, culpa que paralisa em vez de motivar. Faço uma pausa. Às vezes as pessoas não sabem como se afastar de suas próprias vidas o tempo suficiente para ver o que realmente importa. Carolina me enfrenta por um longo momento. Como o relógio do papai, concordei. Como o relógio do seu pai. Eu realmente estraguei tudo, não foi? Lágrimas novas brotam. E agora você está aqui, e eu não posso desfazer. E... Carolina. Pego as mãos dela. Você está aqui agora. Isso já é alguma coisa. Naquela noite, compartilho o espaço do quarto com Silvana, que assistiu toda a cena do corredor. Ela está aprendendo, observa Silvana. Devagar, mas está aprendendo. Geraldo sabia. Sussurro para a escuridão. Ele sabia exatamente o que ela precisava. Seu marido era um homem sábio, embora esse plano seja meio louco. Silvana faz uma pausa. Quando você vai contar para ela? Quando os 30 dias terminarem. Quando ela ganhar. E se ela não ganhar? E se ela desistir? Ela não vai. Digo com uma confiança que não senti semanas atrás. Ela é filha do Geraldo. Quando ela se compromete com alguma coisa, ela termina. No dia 18, Carolina chega com um saco de tulipas. Pensei que a gente poderia plantar no Jardim dos Fundos, ela explica.
dar um toque de cor. Ela passou a tarde de joelhos na terra com meia dúzia de residentes, incluindo João Carlos, que dirige de cima de sua cadeira de rodas, instruindo onde cada bulbo deve ir. Não tão fundo, menina, e espaçadas. Tulipas gostam de espaço como pessoas. Assisto da varanda enquanto minha filha, que uma vez não tocaria terra se não fosse com luvas de jardinagem de grife, cava com as mãos nuas, rindo quando seu Haroldo conta uma piada suja, limpando o suor da testa, deixando uma mancha de sujeira. Ela parece mais jovem, mais leve, mais parecida com a menina que chorou antes que o mundo lhe ensinasse que valor vem de etiquetas de preço em vez de conexões humanas. No dia 22, ela traz Marcelo. Sei no momento em que ele sai do carro que isso é uma despedida. A linguagem corporal dele está toda errada, irritado, impaciente. Essa não é a namorada elegante na qual ele pensou que estava investindo. Eles têm uma conversa intensa no estacionamento que posso ver, mas não ouvir da minha janela. Gestos agitados dele, ombros caídos dela. Então, ela volta a dirigir, sozinha. Quando entra, seu rosto está manchado de lágrimas, mas há algo mais também. Alívio. Terminamos, ela me conta simplesmente. Ele disse que eu mudei, que eu não sou mais divertida. E você está diferente? Espero que sim. Ela olha ao redor da sala comum, onde moradores assistem à novela da tarde, jogam cartas, cochilam em cadeiras. Essas pessoas, mãe, elas viveram vidas inteiras, criaram filhos, sobreviveram guerras, perdas, alegrias, e agora elas são tão só, esperando que alguém lembre que elas ainda são importantes. Como João Carlos, digo suavemente. Como João Carlos. Ela concorda. Você sabia que ele tinha uma filha, mãe? Que não o visita há 15 anos? Que não foi encontrada nem quando ele foi diagnosticado com câncer no ano passado? Sabia. Todo mundo no residencial Pôr do Sol conhece a história triste de João Carlos. O artista renomado, cujo trabalho pendurou em galerias por todo o Rio, esquecido pela única pessoa que deveria lembrá-lo. Amanda quer fazer uma exposição, continua Carolina, do trabalho dele. Ela pesquisou, encontrou velhos amigos dele em redes sociais, entrou em contato com colecionadores. Ela acha que pode organizar algo pequeno na biblioteca do bairro. Lágrimas surgem em meus olhos. Minha neta, apenas 17 anos, entendendo algo que sua mãe levou décadas para aprender. Que legado não se trata de dinheiro. Trata-se de memória, de testemunho, de garantir que vidas vivas não desapareçam sem reconhecimento. Ela é uma boa menina, digo. Ela é. Melhor do que eu mereça ser como mãe. Carolina limpa os olhos. Mas talvez ainda dê tempo de eu aprender. No dia 27, acontece a crise que temia e esperava. João Carlos tem um derrame menor. Nada com risco de vida, mas assustador. Paramédicos, luzes de emergência, residentes alvoroçados observando ele sendo carregado para a ambulância. Carolina está trabalhando quando acontece. Vejo ela congelar, rosto pálido, enquanto a maca passa por ela. Tenho que ir, ela diz bruscamente, já tirando seu colete de voluntária. O hospital. Ele não deve ficar sozinho. Carolina, começo, mas ela já foi. Ela passou 6 horas no hospital. Liga para mim para atualizar de hora em hora. Estável, consciente, assustado, mas bem. Eles não conseguiram alcançar a filha dele. Ela me conta, voz áspera de emoção. Tentaram o número da lista de emergência. Desligada. Como alguém faz isso? Como você simplesmente abandona seu pai? Não digo nada. Deixo ela chegar à conclusão em privacidade. Meu Deus, ela sussurra. Eu sou ela, não sou? A filha ausente, a única tão ocupada com minha própria vida que esqueci. Você está aqui agora. Interrompo gentilmente. Isso é o que importa. Quando João Carlos retorna 2 dias depois, é Carolina que empurra a cadeira de rodas dele do transporte médico. Carolina que lê para ele quando os olhos dele estão cansados demais para focar. Carolina que se sentou ao lado da cama dele durante os primeiros dias assustadores de recuperação, garantindo que ele saiba que não está sozinho. No dia 30, acordo cedo.
É meu último dia como residente. O dia em que a farsa termina e a verdade emerge. Mas primeiro, uma última tarefa. Daniela me encontra no escritório às 8 horas. Tudo pronto? Ela perguntou. Eu concordo, minhas mãos tremendo. A Carolina completou os 30 dias? Completou. Cada turno documentado, selecionado, confirmado. Daniela me entregou uma pasta. E foi além. Ela se voluntariou por 47 horas extras. Começou novas iniciativas de programas. Candidatou-se para a posição de pagamento de coordenadora de atividade. Meu coração palpita. Ela fez isso? Fez ontem. Daniela sorri. Ela disse que não consegue imaginar fazer mais nada. Lágrimas embaçam minha visão. Ah, Geraldo, você estava certo, você estava tão certo. Há mais, continua Daniela. Ela pediu que, se pudesse, usar parte de sua primeira diária para cobrir suas taxas de hospedagem. Disse que não poderia suportar você ter que servir comida de touca. Agora as lágrimas caem livremente. Acho que está na hora, Daniela diz gentilmente, de contar a ela. Encontro Carolina no jardim dos fundos, onde ela plantou tulipas. Elas não florescerão até a primavera, mas os brotos verdes já estão empurrando através do solo. Promessa de beleza por vir. Mãe. Ela olha surpresa quando me aproximo. Pensei que você estaria descansando. Preciso te mostrar uma coisa. Estendo minha mão. Você confia em mim? Ela hesitou apenas um momento antes de pegar. Sempre confiei. Dirijo-a para o meu carro, estacionado na área de visitantes. Entramos em silêncio, Carolina claramente confusa, mas não resistindo. A direção até o alto da Boa Vista é tranquila. Deixo ela processar, se perguntar. Apenas quando começamos a subir para a floresta ela fala. Aonde a gente está indo? Para ver algo que seu pai deixou para você. Papai? Sua voz se quebra na palavra. Não respondo. Dirijo a estrada familiar agora simplesmente depois de inúmeras visitas nas últimas semanas. Quando finalmente paramos e levamos ela pela trilha até a clareira, ouço a respiração dela prender. O que é esse lugar? O chalé do seu pai. Destranco a porta com a chave dourada pequena que vive agora numa corrente ao redor do meu pescoço. Entre. Carolina entra lentamente. Olho se arregalando ao avistar os livros, as fotos, a poltrona de couro, a lareira de pedra. Não entendo. Quando ele fez isso? Quando ele soube que estava morrendo, eu disse. Guio ela para a lareira, para o compartimento escondido que deixei aberto, para a caixa de metal contendo seu futuro. Ela abre-a com mãos tremendo, vê o envelope com seu nome na caligrafia do pai, vê os documentos legais, vê os números que mudam tudo. Mãe, isso é 12 milhões de reais. Das patentes do seu pai, investimentos seguros, décadas de economia cuidadosa. Respiro fundo. Tudo ele deixou para você, sob uma condição. 30 dias. A compreensão se esclarece no rosto dela. Aqueles 30 dias no residencial pôr do sol. Concordo. Ele queria que você entendesse, realmente entendesse, o que importa no fim. Mas você vendeu a casa. Você estava morando lá, servindo comida? A casa não está vendida. Eu não estou quebrada. Era tudo parte do plano do seu pai. Ajudar você a encontrar seu caminho de volta. Pego as mãos dela, para nós. Carolina afunda no chão, encolhida em si mesma enquanto soluços sacodem ela. Anos de perda, culpa, compreensão purgando de uma vez. Eu vendi o relógio dele, ela chora. Tudo que ele deixou e eu... Está aqui. Tiro o Rolex do bolso onde o carregava, esperando por esse momento. Osvaldo segurou para mim, esperou para eu comprar de volta. Coloco-o nas mãos dela. Ela traça o mostrador, a pulseira de couro gasta, com reverência. Nunca é realmente de alguém, ela sussurra. É apenas cuidado para a próxima geração. Seu avô disse isso no dia do nosso casamento. E agora eu vou contar para você. Este relógio não é sobre tempo, é sobre legado.
sobre lembrar que fomos amados por alguém que planejava nosso futuro, mesmo quando sabia que não estaria nele. Carolina segura o relógio contra o peito, lágrimas molhando a face dela. Eu sinto tanto. Eu sei, filha. Sento ao lado dela no chão da madeira do chalé, envolvi meu braço ao redor dos ombros dela. Seu pai também sabia. É por isso que ele deu a você a chance de aprender, de crescer, de se tornar a pessoa que ele sempre soube que você poderia ser. Os 30 dias, ela diz finalmente. Eu não sabia. Pensei que era apenas ajudando você. Mas cada dia, cada pessoa que conheci, cada história que ouvi... Ela para, procurando por palavras. Elas me mudaram, mãe. Aquelas pessoas. João Carlos e Silvana, Celeste e Haroldo. Elas me mostraram o que eu tinha me tornado. O que eu estava perdendo focando em coisas que não importam. E agora? Pergunto suavemente. Agora eu quero ficar. Ela limpa os olhos. O emprego no residencial Pôr do Sol. Os programas que comecei. João Carlos precisa de alguém para sua exposição. Existem tantos outros como ele, pessoas esquecidas que merecem ser lembradas. Meu coração poderia explodir de orgulho. Existe outra coisa. Estendo o envelope com seu nome. Do seu pai. Com mãos tremendo, ela o abre. Lê em silêncio, lágrimas fluindo novamente. Não vejo as palavras. Geraldo escreveu aquelas apenas para ela, mas vejo o impacto no rosto dela. Quando termina, ela me abraça forte. Ele sabia. Mesmo enquanto ele estava morrendo, ele estava pensando em me salvar. Esse era seu pai. Beijo o topo da cabeça dela. Sempre 10 passos à frente. Sempre protegendo as pessoas que amava. Sentamos no chalé enquanto a luz da tarde se filtra pelas árvores, dourado e quente. 3 gerações conectadas através de tempo e amor e uma relíquia de família que quase se perdeu. Posso mostrar para Amanda? Carolina finalmente pergunta, segurando a carta do pai. É sua para compartilhar. E o dinheiro? O que eu faço com tudo aquilo? O que você acha que deveria fazer? Ela pensa por um longo momento. Quero comprar o residencial Pôr do Sol. Transformá-lo em algo melhor. Um lugar onde as pessoas não são apenas armazenadas, esperando morrer, mas onde vivem, realmente vivem. Programas de arte como o de Amanda e João Carlos, musicoterapia, jardins, histórias orais preservadas. Sua voz ganha intensidade. Cada pessoa lá tem uma vida de experiência, sabedoria, histórias. Não deveriam desaparecer apenas porque ficaram velhas. Seu pai ficaria orgulhoso. Minha voz se quebra na emoção. E você, mãe? O que você quer? Eu quero terminar de criar você, digo com um sorriso. Parece que não estávamos no meio disso quando eu parei. Ela ri através das lágrimas. Acho que ainda preciso da minha mãe. Sempre vai precisar, assim como eu sempre vou precisar de você. Abraço a mão dela. É isso que seu pai estava tentando nos ensinar. Família não se trata de herança ou posse. Trata-se de aparecer, de testemunhar as vidas uns dos outros. De lembrar que somos amados, mesmo quando não somos os melhores. Enquanto o sol se põe atrás das árvores, trancamos o chalé. Mas eu sei que voltaremos. Este lugar que Geraldo construiu, não apenas para enfrentar sua mortalidade, mas para garantir que, mesmo na morte, ele pudesse guiar aqueles que amava em direção à luz. 6 meses depois, fico no jardim dos fundos do que agora se chama Casa Geraldo Ferreira, observando tulipas dançando ao vento primaveril. Elas floresceram em explosão de cor, vermelhos, amarelos, rosas, brancos. Um arco-íris de promessa cumprida. O residencial Pôr do Sol não existe mais. Em seu lugar está algo novo, uma comunidade verdadeira, onde idosos vivem com dignidade, propósito, alegria. Onde suas histórias são gravadas, suas artes exibidas, suas vidas celebradas. Carolina está no escritório da diretora agora, seu escritório, planejando uma próxima expansão. Sala de música melhor, estúdio de arte. Gravação de história oral. Cada ideia alimentada por amor, não lucro.
Amanda está na sala comum, ensinando aula de pintura enquanto João Carlos observa orgulhoso, seu tremor melhorado com nova medicação, mas sua sabedoria clara como sempre. E eu vivo em casa novamente, minha casa. Não foi vendida, ainda cheia de memórias de 45 anos com Geraldo. Mas agora visito a Casa Geraldo Ferreira 3 vezes por semana. Não como residente, mas como voluntária. Lendo para aqueles cujos olhos falharam, sentando com aqueles cujas famílias esqueceram, garantindo que ninguém termine sua jornada sozinho. Silvana me encontra no jardim, rodando lentamente em sua cadeira. Suas tulipas ficaram bonitas. As tulipas de Carolina, corrijo. Ela as plantou. Silvana sorri. Aprendi algo nesses meus 80 e tantos anos. Não importa quem planta as flores. Importa que alguém se importe o suficiente para garantir que elas cresçam. Dentro, uma enfermeira anuncia a hora do jantar. Residentes se reúnem, conversando, rindo, reclamando da comida com o direito que vem de viver tempo suficiente para ter opiniões sobre tudo. Celeste está lá, sendo ajudada por Carolina. A filha substituta, ela se tornou nos últimos 6 meses. Fielmente, pacientemente, com amor. João Carlos está lá, cercado pela chuva de seu trabalho dos anos 60 que Amanda rastreou e exibiu. Sua exposição na biblioteca atraiu atenção. Uma galeria pequena agora o representa. Nunca é tarde demais para ressurgir. Haroldo está lá, ensinando uma nova residente como jogar damas, passando adiante o que aprendeu. E através de tudo, sinto Geraldo. Na risada de Carolina quando Amanda conta uma piada. No tic-tac do relógio agora passado. No chalé na floresta esperando minha próxima visita para abrir outra de suas cartas. Conseguimos. Suspiro para o ar que carrega sua memória. Nós a trouxemos de volta. Mãe! Carolina aparece na porta do jardim, sorriso largo iluminando seu rosto. Tem alguém aqui que eu quero que você conheça. Novo residente, engenheiro aposentado da Petrobras. Ele e o papai trabalharam juntos. Sigo ela dentro, onde um homem de uns 75 anos se senta na área de recepção, olhando ao redor com o medo quieto de alguém encarando seu futuro. Senhor Tavares, Carolina diz calorosamente. Esta é minha mãe, Rosângela. Mulher de Geraldo Ferreira. Reconhecimento e tristeza cruzam seu rosto. Geraldo, meu Deus, não o via há anos. Ouvi que faleceu. Sinto muito. Obrigado. Sento ao lado dele, corrigindo o olhar perdido. Primeira vez num lugar desses? Ele acena. Meu filho disse que era a hora, depois da queda. É assustador, digo gentilmente. Deixar sua casa, sua independência, tudo que é familiar. Alívio inunda o rosto dele por alguém que entende. É. Mas sabe o que aprendi? Me inclino, baixando a voz como contando um segredo. Às vezes os fins que tememos são na verdade começos disfarçados. Às vezes precisamos deixar ir o que foi para descobrir o que ainda pode ser. Seus olhos encontram os meus, procurando conforto, encontrando verdade. Vem, digo, oferecendo minha mão. Deixa eu te apresentar para as pessoas. Tem um cara, João Carlos, que vai amar trocar histórias de engenharia com você. E Silvana vai te fazer rir até você esquecer seu nome. E minha filha, olho para Carolina com orgulho que transborda. Ela vai garantir que você sempre lembre que importa. Enquanto caminhamos pela sala comum, Senhor Tavares relaxa progressivamente. Vê rostos amigáveis, não estranhos. Ouve risos, não desespero. Sente possibilidade, não apenas fim. E percebo que esse é o verdadeiro presente de Geraldo. Não os 12 milhões, não o chalé, ou as cartas, ou até o relógio. Mas essa compreensão, passada através do amor, que legado não é o que deixamos para trás. É o que plantamos em outros para continuarem crescendo muito depois de termos ido. Carolina sorri para mim através da sala, segurando o relógio do pai visível em seu pulso. Uma promessa mantida, um legado honrado, uma filha encontrada. E em algum lugar, sei que Geraldo também está sorrindo. Seu plano completo,
sua família inteira, seu amor se provando mais forte que morte, tempo ou distância. As tulipas dançam no jardim lá fora, a primavera retorna, e a vida, teimosa e linda, continua. E chegamos ao fim dessa história. Agora eu quero saber de você. O que faria diferente? De onde está me ouvindo? E que nota daria para essa narrativa? Escreve aí nos comentários, vou adorar saber. E se ainda não for inscrito, aproveita e se inscreve no canal para mais histórias como essa. Até mais!